Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo. Dessa vez, mais uma questão de números complexos, onde eu tenho 3 afirmações e ele pede a correta ou as corretas. Então vamos começar na ordem, começar por essa aqui, pela primeira. A primeira fala assim, ó, as soluções da equação z elevado à quarta igual a 1 são vértices de um quadrado de lado igual a 1. Então aqui, o que ele nos deu? Ele nos deu o número complexo z. Lembra que no polinômio nós temos, por exemplo, x mais a, polinômio de grau 1. Quantas raízes ele tem? Uma só. Né? Seja ela real, seja ela não real, mas ele teria uma raiz. O x quadrado, ó, ax quadrado, aqui é ax mais b. Ax quadrado mais bx mais c. Quantas raízes ele teria? 2. Né? Pode ser real ou não. E por aí vai. Aqui nós temos o z. Né? Se nós substituirmos, por exemplo, por isso aqui, ó, no lugar do x, coloca um z, é quase a mesma coisa. A diferença é que agora estamos lidando com números complexos. Sabemos que as raízes não são reais. Né? Se eu tenho, por exemplo, isso aqui, o z quadrado, ou b vezes z, enfim, né? Isso aqui seria parecido com polinômio, só que agora tem números complexos envolvidos na equação. Então, se eu tenho, por exemplo, z à quarta, tenho 4 aqui. Ou seja, 4 raízes satisfazem essa igualdade. Certo? E quais seriam as raízes? Só tirar, ó, a raiz quarta. Raiz quarta de 1 é 1. Se eu colocar aqui, ó. 1 elevado a 4 é 1. Raiz quarta. Que é, na verdade, a raiz quadrada da raiz quadrada de 1 é 1. Ou seja, z é igual a 1. Perceba que se eu pegar, ó, se eu pegar 1 elevado a 1 é 1 elevado a 2 é 1 a 3 é 1 e a 4 continua sendo 1. Então isso aqui é um número complexo, né, com raiz igual a 1. Lembra que se a gente tem, por exemplo, x quadrado igual a 1, o x não seria mais ou menos 1? Dois valores que satisfazem a equação não seria mais ou menos 1? Se eu tenho aqui x à quarta igual a 1, não vai ser mais ou menos 1? Porque se eu pegar, por exemplo, menos 1 quadrado vezes menos 1 quadrado, eu tenho aqui menos 1 à quarta, que vai dar 1. Se eu pegar, por exemplo, 1 quadrado vezes 1 quadrado, vai dar o quê? 1 à quarta, que vai dar 1. Então aqui pode ser mais ou menos 1. Certo? Da mesma maneira que z à quarta é igual a mais ou menos 1. Ou melhor, z
pode ser mais ou menos 1. Certo? Que satisfaz essa equação complexa. Então aqui eu tenho, ele fala, as soluções dessa equação são vértices de um quadrado de lado igual a 1. Ó, se o z vale 1, o z, ele é o que? Ó? Complexo z igual a mais o b vezes i. Né? O z, o módulo de z, ele vai ser o quê? Ele vai ser o módulo de z, ele seria a raiz quadrada disso ao quadrado mais isso ao quadrado. E isso aqui seria o quê? 1. É uma igualdade, basta se tirar o módulo de um lado, tira o módulo do outro. Né? Então se eu tenho, ó, como o z está elevado à quarta, né, ele vai dar positivo, mas eu coloquei o módulo mesmo assim, para garantir que o número é positivo e que os dois lados têm módulo. Então o módulo de z é isso aqui, que é igual a 1. Mas, olha só, para que isso aqui aconteça, qual deve ser o valor de A e de B? Ó, é A quadrado mais B quadrado. Tem que ser igual a 1. Quando que isso vai acontecer? Quando A for raiz de 2 sobre 2. E B também. Mas por quê? Porque se eu pegar isso aqui e levar ao quadrado, vai dar 2 sobre 4. E isso aqui também. Aí vai ficar o quê? Vai ficar meio mais meio. Meio mais meio é igual a 1. Se for um outro ângulo, né, se for um ângulo que dê diferente disso aqui, não satisfaz, não satisfaz. Só, por exemplo, 30 e 60, né? Ou 30 e 45. Né? Isso aí essa soma não daria 1. Né? O ângulo pode ser o quê? Para essa soma ser igual a 1. Pode ser 45 graus. Né? Ou 90. Também 90 seria, porque aí eu teria, ó, cosseno 90, 0, e o seno 1. 0 ao quadrado, 0 mais 1 ao quadrado, 1. Beleza. Então teria que ser múltiplo de 45, de 90, né? De 45, de 90. Né? Só que o 45 ele é menor que o 90. Ele está dentro do 90. Então se for múltiplo de 45 é de 90, porque, né, 45 vezes 2 é o 90. Então, isso aqui teria que ser um ângulo côncavo a 45. Poderia ser 45, né, 90, 135, 180. Teria que ser alguma coisa assim, ó, 45 vezes 1K. Né, um múltiplo de 45 para essa igualdade ser verdade. Então, para isso aqui acontecer, qual é o ângulo entre eles? O ângulo formado entre os complexos. São 4. 4 raízes, 4 complexos. Então seria algo desse tipo. Ó. Por exemplo, isso aqui, ó. O primeiro complexo, esse complexo aqui, outro complexo aqui
Ó, outro complexo aqui, outro aqui, outro aqui. Cada ponto desse é um complexo que é um vértice, né? É um vértice do quadrado. Certo? De modo que o ângulo entre eles, ó, o ângulo aqui, formado pelos complexos, tem que ser o quê? Ó, 45 graus. Tem que ser, ó, 45, 45, 45, 45. Beleza. E o valor, né, do complexo aqui, do módulo, seria 1. Então, que seria 1, 1, 1 e 1. Então, na verdade, isso aqui seria o quê? Seria um quadrado que possui diagonal 2, né, ó. 1, 1, 1 e 1. Então, seria, na verdade, um quadrado com diagonal 2 e 2. Vamos ver se o lado desse quadrado é igual a 1. Vamos ver. Ó, deixa eu só apagar aqui. Lembrando que o ângulo entre os complexos é 45. Por quê? Porque somente 45 tem o cosseno raiz de 2 sobre 2 e o seno raiz de 2 sobre 2. Ó. O A é o cosseno e o B é o seno. Então, ó, o lado do quadrado, eu sei que a diagonal é o lado vezes raiz de 2. O lado, a diagonal vale 2. 2 é igual a L vezes raiz de 2. Divide por raiz de 2. Dos dois lados, vai ficar 2 sobre raiz de 2 igual a L. Daqui a gente tira, racionalizando, multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. Vamos ter 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado. Só que o raiz de 2 ao quadrado é 2. Então vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2 igual a L. Corta, né? Porque são iguais. L igual a raiz de 2.